Agora a gente muda de assunto. Nós estamos no Novembro Roxo, que é o mês de alerta para a prematuridade. No Brasil, cerca de 12% dos bebês nascem antes das 37 semanas. 70% das mortes nas UTIs são de bebês que nasceram antes do tempo. E quando esse bebê sobrevive, a gente sabe, né, que as chances de complicações são muitas. Por isso, as mulheres devem seguir rigorosamente o pré-natal, que ajuda muito, viu, gente, a reduzir os riscos de um parto antecipado. E quando a gente fala em parto prematuro, geralmente a gente pensa em quem? É claro, no bebê. Mas a gente também sabe que a mãe sofre muito e precisa da atenção, do carinho, né, da família. Então, vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá! Acompanha com a gente, eu recebo aqui a doutora Lorena Baldotto, que é obstetra, ginecologista, também sexóloga. Obrigada pela sua participação. E a mamãe Marcele, mamãe do Pedro, que acabou de passar por esse momento há 6 meses, não é isso, Marcele? 6 meses, ele completou 6 meses sexta-feira, dia 10. Conta pra gente o que aconteceu. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. O Pedro nasceu com 30 semanas exatas, 30 semanas. Porque eu tive pré-eclâmpsia durante a gestação. Para quem não sabe, pré-eclâmpsia é quando a pressão da nossa sobe e a gente não tem um controle, né? E a minha, eu fui diagnosticada logo no início, porque como eu fiz tratamento, né? O Pedro veio de uma fertilização in vitro, uma FIV, eu fui fazendo as morfológicas e já detectou que eu poderia ter pré-eclâmpsia, né? Mas a gente nunca imagina que a gente vai ter um filho prematuro, né? Então, assim, é uma possibilidade, mas, assim, eu não acreditava que poderia vir tão prematuro, né? Aí a gente já meio que ficou em estado de alerta. Não, sim, mas ele estava com crescimento normal, minha gravidez foi super tranquila. Quando bateu umas 26 semanas, a minha pressão começou a alterar, né? Aí a gente começou a ficar monitorando a pressão, a medicando, para ver até onde eu poderia ir, né? Mas mesmo assim, eu tinha na minha cabeça, eu falei assim, eu vou até o quê? Umas 37 semanas, né? Vou até umas 38, tudo bem, né? Mas não. Foi uma situação bem desconfortável, vou dizer, porque eu lembro que eu fiquei muito sem saber o que fazer, porque a gente não tem controle do nosso corpo, né? Minha pressão começou a subir muito, eu não sabia o que eu fazia, eu chegava pro meu marido e falava bem assim, Gustavo, o que a gente vai fazer? Ele, calma, calma, e a pressão subindo, eu trocando a medicação e não parava, até que chegou o dia, e isso foi em coisa de 5 dias, assim, né, que ela começou a disparar, até que chegou um dia que a minha pressão subiu muito e eu liguei para a médica assim que eu acordei e eu falei assim, doutora, minha pressão tá 18. Ela falou bem assim, arruma suas coisas e vamos para o hospital. Como é que foi para você receber essa notícia e encarar esse momento de um parto prematuro? Desesperador. No momento eu falei bem assim, meu Deus, né? O que eu vou fazer agora? Eu não tinha nada pronto do Pedro. Apesar de ter esse diagnóstico, né? Foi o que eu falei, a gente não imaginava que ia vir tão prematuro, né? O quarto dele não estava pronto, né? Eu não tinha mala pronta, as roupas dele não estavam lavadas. Simplesmente, na hora, eu falei bem assim, que ela falou bem assim, eu falei assim, não tem outra opção. Aí Gustavo ainda pegou no telefone e falou bem assim, não, mas vem cá, a gente pode controlar, a gente achando que estava super... Não, a gente vai controlar isso aqui. Aí ela falou bem assim, não, Gustavo, você não está entendendo, é caso de vida ou morte, a Marcele está passando por uma situação muito perigosa, né? A mãe em si está passando por uma situação muito perigosa. E eu preciso ver o Pedro agora para ver como que ele está. Olha, eu até respiro fundo. Na hora, assim, meu mundo parece que caiu, assim, né? Eu falei bem assim, meu Deus, né? O que eu vou fazer? Mas você busca Deus no momento, né? Você faz sua oração ali e fala bem assim, seja o que Deus quiser. Aí eu liguei para os meus 2 anjos da guarda, minha irmã, minha melhor amiga Yara. E cada uma cuidou de uma coisa. Eu falei bem assim, ó, cuida de mim em relação a isso aqui e pedi a Yara para cuidar de Pedro em relação a tudo que ele precisara, porque eu não tinha tempo para nada. Eu fui lá e peguei a internação e internei. Daqui a pouco você vai contar pra gente como é que fica o emocional da mãe.
né? Porque foram quantos dias na UTIM? 58 dias. 58 dias. Como é que foi encarar esses 58 dias e como é que está sendo hoje também, né? Porque tem todo um processo para igualar a idade. Mas antes, deixa eu perguntar para a doutora Lorena se a gente consegue, doutora, prevenir esses casos de prematuridade. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Então, os bebês prematuros, muitas vezes, a gente não tem uma causa, né, da pessoa ter entrado em trabalho de parto prematuramente. No caso dela, não foi um trabalho de parto, foi uma intervenção obstétrica, foi uma causa materna, que é uma das causas mais comuns de antecipação do parto. Geralmente, o que a gente faz? A gente faz uma avaliação fetal. Ela falou que ela já fez um rastreio e é importante a gente fazer com 12 semanas e com 12 semanas, né, que é o morfológico de segundo trimestre. E no ultrassom morfológico, a gente consegue avaliar se a pessoa tem um risco maior de ter pré-eclâmpsia e aí assim tratar. E no caso dela foi uma emergência obstétrica. Por quê? Porque se ela tem uma pré-eclâmpsia, ela pode convulsionar e ter riscos para a mãe, né? Então, quando a gente precisa antecipar, geralmente é por esse caso. Agora, as outras causas mais comuns de parto prematuro estão relacionadas à infecção, a um pré-natal mal feito, a uma infecção que não foi diagnosticada. A gente tem muitos casos de usuários de droga, que acaba também tendo uma antecipação do parto. Gravidez na adolescência é uma causa de parto prematuro. E quanto mais novinho o bebê, maior o risco de ter complicação e desse bebê não sobreviver ou de ter mais complicações futuras, né? Quanto mais próximo do termo a gente considera acima de 37 semanas, né? É maior a chance desse bebê ficar bem, não precisar de internação e tudo mais. Olha só a história da Maísa, que vai participar com a gente aqui desse bate-papo. O filho dela, gente, o Tomás, nasceu com 23 semanas. Ela vai participar com a gente agora por ligação de vídeo. Maísa, obrigada pela sua participação. O seu bebê tinha o quê? Um pouco mais de 500 gramas. Foi isso? Boa tarde. Boa tarde, isso mesmo, Roberta. 550 gramas ele nasceu. E como é que foi para você 23 semanas, né, gente? Que bom que hoje vocês estão aqui para contar essa história, mas na época foi um sufoco, um aperto? Foi uma loucura, né? Uma montanha-russa que a gente fala. Primeiro, quando você descobre que tem uma patologia dentro de uma gravidez planejada, onde você se organizou para aquilo, né? Repentinamente aparece uma patologia. Então, eu descobri a pré-eclâmpsia também, né? Tive HELP, que é a síndrome de HELP, que é uma piora da pré-eclâmpsia. E foi tudo muito rápido. Eu não tinha indícios na primeira morfológica de 12 semanas. Então, eu tive uma pequena alteração na pressão e já me manteram internada, porque como meus exames do último pré-natal estavam normais, acharam que essa mudança foi muito repentina e com 3 dias já tive uma piora e depois de 10 dias, quando eu estava com 23 semanas, eu tive o Tomás sem muita esperança, para falar a verdade, porque apesar de ter estudado e me preparado para aquilo, eu jamais imaginava dessa possibilidade, o quão possível era, né? Uma criança tão prematura, tão pequena, resistir a tantas intercorrências que a gente viveu em 7 meses dentro da UTI. E como é que foi viver esse momento, né? Passar 7 meses dentro da UTI, tentando se manter emocionalmente forte, mas a gente sabe o quanto que nós, mães, o quanto que a gente oscila nessa fase, o quanto que a gente fica fragilizada e ainda mais passar pelo que você passou, Maísa. Foi uma transmutação, sabe, Roberta, porque a gente começa a se apegar e criar esperança no dia a dia, né? Então, a cada dia era uma nova esperança. Passava a primeira semana, passava o primeiro mês, diversas intercorrências. Então, eu criei o mantra de que tudo passa, né? Então, eu aproveitava o máximo aquele dia com meu filho, porque realmente eu não saberia se eu viveria os próximos, né? E a gente vai se moldando, né?
a essa loucura emocional que a gente vivencia dentro da UTI. Mas, ao mesmo tempo, ver aquelas crianças, não só meu filho, como todas as relações que a gente cria, né, dentro desse período e o que a gente vivencia lá, mostra para a gente o quanto que eles estão lutando e que a gente precisa lutar por eles também, né? Então, ele era o que me dava mais força para chegar no outro dia bem, para estar ali pronta para o que viesse. Isso que eu ia te perguntar, da onde você tirou essas forças? Não dá para explicar, mas é dele. Assim, ele que me passava aquela energia, aquela força e hoje, né, vendo toda a história e tendo a oportunidade de compartilhar com mães que estão vivendo isso hoje, né, porque aqui eu estou contando uma história de vitória, mas por diversas vezes a gente acha que essa vitória não vai chegar. Então, nos basta confiar e se agarrar ali na fé que cada um tem e ver o quanto que eles lutam e muitos deles conseguem cada vez mais, né? Perfeito, Maísa. Obrigada pela sua participação. Dê um beijão no Tomás aí, viu? Aproveite bastante ele. Deixa eu ver agora aqui com a Marcele. Para você, Marcele, como é que foi encarar essa fase como mãe? Foi uma transformação. No início você se sente impotente, né? Eu lembro que o Pedro nasceu no dia 10 de maio e no domingo era Dia das Mães. Mas eu e meu marido, a gente meio que tentou levar na maior leveza possível. E isso é muito importante. É muito importante para a alta do Pedro, é muito importante pelo processo que a gente viveu. E eu acho que a gente tentar levar essa leveza, por mais difícil que seja, porque não é só sobre o seu filho, é sobre, como ela mesma disse, é um grupo de mães, é um grupo de crianças e a gente vive aquela história todos os dias de várias, né? A gente está ali doando amor e recebendo amor o tempo inteiro. Mas me apeguei a Deus, que foi principal, e só assim que eu consegui passar por tudo isso. Qual é o seu sentimento quando você vê a foto do seu filho hoje na televisão e daqui a pouquinho você vai estar com ele nos braços? Bem, falei que ia chorar, né? É maravilhoso, tudo valeu a pena. Hoje meu filho está lindo, ele é uma criança perfeita, ele é uma criança amada. E todo mundo que está à volta dele se encanta com ele. Eu recebo muito apoio, muita energia positiva de todo mundo, assim, de pessoas que eu nunca vi na vida, porque Gustavo é influente, né, na rede social. Então eu ia no supermercado, o pessoal, eu estou rezando pelo Pedro, né? E eu só tenho a agradecer a Deus, né? A todos os meus amigos, a minha família e a equipe, né? Eu não posso sair daqui sem falar sobre os anjos que cuidam dessas crianças. É muito importante você ter uma relação saudável com a equipe médica. Para as mães que estão vivendo isso hoje, vale a pena ressaltar que você tem que abraçar esses profissionais dessa área, porque eles estão ali para cuidar do seu filho com o maior amor e carinho. E você vê cada dia milagres acontecendo na sua frente e isso vai te transformando como mãe. Para mim foi muito gratificante. Que história linda, gente. E, doutora, ela falou dos anjos que estão cuidando dos bebês, mas a mãe também precisa desses anjos, né? Precisa sim, com certeza. É um mix de sensações, né? Uma impotência, como ela falou. E ela falou uma coisa interessante, que o que ela viu lá na UTIM, porque as pessoas que pensam assim, o parto prematuro, não sabem quão grave é um parto prematuro, né? O quão importante é esse cuidado, tanto com o bebê quanto com a família, né? E nesse momento se apegar com Deus, realmente, o cuidado, é a prevenção, porque é uma situação que a gente não quer passar, quer fazer de tudo para não passar. Outra coisa que é importante, Roberta, é que as mães que passaram por processo de parto prematuro, elas não podem se sentir culpadas, porque às vezes elas ficam pensando assim, nossa, o que eu fiz de errado? Foi culpa minha? Eu fiz alguma coisa que causou? E tira isso do seu coração, porque muitas vezes a gente não tem causa. A pré-eclâmpsia, por exemplo, que foi o caso das duas, foi uma condição que a gente considera até como se fosse uma autoimune, né? O corpo luta contra a placenta e aumenta a pressão.
Então, não acalma seu coração e fique em paz. Doutora, obrigada pela sua participação. A gente agradece muito. Marcele, dê um beijo no Pedro, um beijo bem gostoso e um cheiro nele por mim, tá bom? Um beijo na família, tá? Obrigada. Ó, a Leia falou, meu bebê, Neitan, nasceu com 26 semanas de gestação e tinha 965 gramas, né? Então, são histórias de luta e são bebês guerreiros.